hoje a gente vai falar sobre quebrando o silêncio. Um tema bastante comentado ali na página, né? Pelas minhas seguidoras, por vocês. De vez em quando eu abro as caixinhas e sempre tem um comentário desse. Então, por isso que eu trouxe aqui hoje. Então, é quebrando o silêncio, saindo do silêncio, como que você pode contar a sua história para alguém e de que maneira e de que formas. Você precisa identificar alguns fatores antes de contar a sua história, de abrir uma coisa tão íntima e tão dolorosa também, né? Então aqui eu vou dar um resumão aqui agora do que eu vou falar hoje. Vou falar de 7 tópicos muito importantes para a gente verificar antes de contar para alguém que você queira, ok? Então a gente vai aprender aqui a quem contar, o seu relacionamento com essa pessoa, a intimidade desse relacionamento com ela, o que dizer e como dizer, prepará-la para o que você vai falar, pois é um tema muito complexo e delicado, o local, muito importante, aonde que você vai falar, e o que você vai dizer à pessoa, para que você se sinta confortável depois. E no final eu vou dar algumas perguntinhas para vocês, bem práticas, para vocês fazerem para si mesmas antes de contar para a pessoa que vocês já escolheram, ok? Vamos lá então. Não tem coragem de contar para ninguém, Daisy? Pois é, então depois dessa live você me conta lá, compartilha comigo o que você achou e o que você poderia fazer a partir disso, tá? Sair do silêncio é uma coisa extremamente dolorosa, assim, extremamente complexa também, porque a gente não sabe como abrir a história para as pessoas e lá no fundo a gente quer sair falando para todo mundo, não é mesmo? Se fosse fazer uma enquete aqui ao vivo, a maioria, tenho certeza que já passou por um momento na vida ou passa com a necessidade de falar, de colocar para fora, de falar para qualquer pessoa que você até possa ter acabado de conhecer e você já tem vontade de falar, porque aquilo ali é tão ruim para você que você quer colocar para fora e não sabe como. Então, se a gente fizesse uma enquete aqui, com certeza a maioria ia dizer que já passou por um momento assim de querer falar, mas se segurou. Isso foi bom, tá? Porque sair do silêncio também pode te prejudicar. Por isso que essa live de hoje é importante, porque você precisa saber para quem que você vai falar, quem é essa pessoa, para você não sair machucado, mais machucada do que você já está, mais sensível, né, vulnerável. Então, falar ou não falar, sair do silêncio ou não sair do silêncio? Sempre falar é bom, sempre. Sempre que a gente põe para fora, a gente vai liberando fardo a fardo. É aquele peso que a gente carrega. E esse pôr para fora, até eu já falei aqui, acho que foi na primeira live, não lembro direito. Mas eu falo sempre também lá na página que você pode falar escrevendo também. Se você não quer contar para ninguém, você pode escrever para você mesma. Lembra quando eu falei de adotar um caderninho? É exatamente isso. O caderninho vai ser seu ponto de apoio ali, o seu coterapeuta na tua jornada. Mas vamos focar aqui que a gente está falando de compartilhar a história com alguém, tá? Primeiro tópico, então, deixa eu pegar minha colinha. A quem contar? A quem contar? Isso aqui é muito importante, tá? Porque esse a quem contar, você vai escolher a pessoa, né? E essa pessoa, principalmente, precisa ter características de confiança. Eu vou explicar por quê. Acho que na live passada eu falei bastante de confiança, né? A gente precisa se sentir segura e confiante com alguém. Então, se sair falando a sua história e você não se sentir confiança naquela pessoa, pode te machucar ainda mais. Então, a quem contar? Você precisa eleger, tá? Uma pessoa que tenha atributos de confiança, de empatia, de acolhimento, de atenção, tá? Então, essa pessoa ela pode ser
uma amiga próxima, um amigo, pode ser um parente, pode ser até seu terapeuta. Tem as minhas seguidoras aqui, muitas já fazem terapia e algumas delas já compartilharam comigo que não contaram a sua história por vergonha, por medo. Natural, tá? A gente tem essas barreiras mesmo, dessas emoções difíceis que a gente acaba achando que quando vai compartilhar, o mundo vai desabar, né? A gente vai cair completamente e nunca mais vai levantar. Isso é só medo. É o medo de sentir o medo. Você não vai ficar pior se você compartilhar. Claro, se você seguir esses passos que eu vou falar aqui hoje. Caso você não siga um deles, talvez a coisa mude de figura e você se sinta mais ameaçada, com mais vergonha, mais culpada do que você já está. Então, a quem contar? Pessoa de confiança, atenciosa, né, empática principalmente. Então, vocês até podem, quem não contou a história ainda para alguém, anota aí, né? Pega uma folha, pega o seu caderninho, seu coterapeuta e anota aí. Se você ainda não contou e você quer contar, e eu tô te falando que é bom compartilhar, que quanto mais você compartilha, mais você sente alívio nisso que você está carregando sozinha, então confia em mim, tá? Anota aí no caderninho e uma pessoa, puxa na sua memória uma pessoa que seria ideal para você compartilhar com ela, ok? Segundo passo, segundo fator importante é o relacionamento com essa pessoa, tá? Essa pessoa que você lembrou agora, puxa ela na sua memória e se pergunta se o seu relacionamento com ela, ele é estreito, ele é próximo, ela é do seu convívio pessoal, assim, de amizade, ou é de trabalho? Se for de trabalho, se pergunte se isso pode, porventura, te atrapalhar na relação do trabalho. Isso tem a ver com os nossos valores também, né? Às vezes eu quero compartilhar com a minha colega de trabalho, mas ela não é tão íntima assim como eu gostaria que fosse. Eu só acho que devo compartilhar com ela porque talvez ela ofereça um ombro amigo, talvez ela seja empática, talvez ela escute bastante, né, as suas dificuldades do dia a dia, mas pense bem se ela é uma pessoa ideal para compartilhar, já que ela é do teu local de trabalho e do local de trabalho talvez não seja para a vida, não seja sua amiga pessoal ali. Então analise essas questões. Se é uma colega de trabalho ou também se é se é um subordinado teu do trabalho, ou pelo contrário, você é funcionária de alguém que você gostaria de contar, aí também não seria legal, tá? Então, tem esses critérios específicos. A pessoa tem que ser bem do seu convívio íntimo. Daí seria o outro tópico, né? Que é a intimidade do relacionamento. Intimidade do relacionamento não necessariamente seja sexual, tá? É intimidade mesmo de relacionamento, de estar sempre ali junto, de estar falando as coisas do dia a dia, as dificuldades, as conquistas. Então pense também se essa pessoa que você elegeu ali no primeiro tópico que eu falei para você puxar na memória, ela tem esses atributos também. Se for uma pessoa do trabalho, analise de novo, tá? Se ela é do trabalho e é para a vida também. Terceiro, se ela é bem íntima, se você compartilhou já coisas com ela, como que ela reagiu a isso? Ela reagiu de uma maneira empática? Ou você sentiu que ela te julgou? Ou você se sentiu culpada depois disso? Então verifique alguns momentos que você já tenha passado com essa pessoa, que você já tenha compartilhado alguma coisa com ela e deu certo. Se deu certo, ok, tá? Pode continuar com essa pessoa aí para eleger ela para compartilhar isso. Muitas sobreviventes me perguntam também se eu devo contar toda a minha história, lá os fatos, os detalhes, onde foi, como foi, com quem foi. Não necessariamente, tá? Não precisa. Eu sei que tem pessoas muito curiosas que querem saber detalhes, querem saber como foi isso.
Tô lendo comentário aqui, tá? Eu ia deixar pro final, mas às vezes é bom colocar aqui no meio. Já contou para algumas pessoas e se arrependeu, exatamente. Mas foi maravilhoso, com outras pessoas foi maravilhoso. É isso mesmo, vai liberando os fardos. Então, não precisa abrir totalmente a sua história, ok? Você fala o básico, se não for seu terapeuta. Esse é o detalhe, tá? Com o terapeuta, a gente precisa expor detalhes para o terapeuta para que as reações fisiológicas sejam também transformadas, não somente, né, o fato de falar. Existe também um processo de transformação na fala. E contar detalhes também desperta sintomas e consequências, reações corporais ruins. Eu sei disso. Contar a história não é fácil, tá? Eu sei que é muito difícil, é extremamente difícil. Até escrever é difícil. Quando eu comecei a expor, eu só comecei escrevendo, só escrevia de qualquer jeito, de maneira corrida, rabiscada, sem acento, sem nada. E quando eu escrevia folhas e folhas, eu olhava para aquilo e percebia, nossa, eu estava com uma emoção antes de escrever. Piorou durante, com certeza, mas depois eu senti um alívio que é significativo, assim, é uma sensação assim muito gostosa. E você pega essas escritas, amassa e joga fora, pica, joga fora, queima. Você não precisa guardar, tá? Então, contar a história é extremamente difícil. Mas depois que você fala, você sente um alívio. Confia, você vai sentir um alívio. Então, aqui a gente está separando, tá? Contar toda a história para uma pessoa que você tem intimidade é bom, mas não precisa contar detalhes. Ela vai ser curiosa sim, mas a curiosidade dela não significa que ela vai aguentar o tranco. Porque às vezes se compartilha coisas ruins, vamos combinar. Eu já ouvi tudo contar história. Tudo de qualquer jeito que vocês possam imaginar. Machuca sim, mas eu criei meus mecanismos de defesa para não me atingir. Mas a pessoa com quem você quer compartilhar talvez não tenha esse mecanismo de defesa e sofra com isso. E vai ser ruim, né? Você vai compartilhar, vai ver, ela pediu detalhe, você conta porque acha que ela é curiosa, ela quer saber. Daí você compartilha, ela fica pior na tua frente e você vai se sentir como? Culpada. A gente não quer isso, tá? Então não conte detalhes. Essa é a regra, não conte. Mesmo que a pessoa insista, não precisa. Você só vai contar o que aconteceu de uma maneira assim. Sofri um abuso sexual no passado, tinha tantos anos, ou não precisa falar nem idade, na infância, adolescência, e isso me deixou muito mal até os dias de hoje. E eu sinto que eu preciso falar para alguém. Eu estou até me adiantando aqui, porque isso faz parte do tópico o que dizer e como dizer, tá? Nossa, até os detalhes são necessários falar. Não é necessário falar, tá? Não sei se você chegou agora e não viu o que eu falei. Mas assim, ó, detalhes é só para terapia, tá? Para terapia, porque tem um sentido em tudo isso. É trazer do subconsciente para a consciência a fim de ser elaborado, a fim de ser organizado e, por fim, transformado. Agora, para contar para outra pessoa, amiga próxima, não precisa detalhes, tá bom? Certo? Beleza. Então, vamos para o próximo tópico, que eu já me adiantei até, né? O que dizer e como dizer. Então, é aquilo, você vai chegar para ela, ela vai ficar toda curiosa, mas antes disso, a gente vai pontuar o que você vai precisar falar. Aquilo que eu falei agora há pouco. Aconteceu algo comigo no passado, eu sofri um abuso sexual na infância ou na minha adolescência, e isso me acarretou algumas dificuldades que eu sinto até hoje. Então, caso você não esteja em terapia ainda, você pode até compartilhar que precisa de um apoio, pelo menos para contar para alguém, para dividir
aquele fardo. Não vai dividir a dor, tá? Vai dividir o fardo de ter uma história somente contigo. Que tanto te prendeu, né? Por tanto tempo. Te manteve em silêncio por tanto tempo. Então, você só vai dividir. Esse falar, tá? De novo aqui, da questão Isso, para psicóloga. Essa questão dos detalhes é só para psicólogo, tá? Então, antes de você falar para alguém, você já vai saber. Não vou falar detalhes, vou falar somente que eu preciso dividir meu fardo com alguém, porque eu estou em silêncio durante tanto tempo e eu preciso falar para alguém para se sentir um pouco aliviada. E é claro, se a pessoa, com certeza, se você seguir esses passos hoje aqui, ela vai te ajudar, ela vai te apoiar, ela vai te encorajar a buscar uma terapia. Isso vai ser muito importante para a sua jornada. Então, o que dizer é isso. O que dizer? Sofri um abuso sexual na infância ou na adolescência, isso me acarretou muitos problemas até hoje. E eu preciso dividir o fardo com alguém, tá? Como dizer? Dessa mesma maneira, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, sem rodeios, tá? Já explico melhor também mais pra frente. Isso está dentro de critérios de escolher o que falar, tá? Não vai falar detalhes, por favor, não precisa. Você só vai falar o que é necessário para a pessoa saber, para que você se sinta mais aliviado. Próximo tópico seria preparar a pessoa. Então, eu já falei aqui do a quem contar, tá? Vocês anotaram aí na agenda, talvez algumas pessoas, deve contar no dedo, algumas pessoas com quem a gente tem intimidade, né? Que a gente pode compartilhar, ok? O relacionamento com ela é muito importante, onde que ela tá, se ela tá em casa, se ela é nossa amiga, se ela é da família, se ela é do trabalho. Daí, cada tópico desse, por exemplo, se ela é da família, você já sabe que tem coisas que talvez você não possa compartilhar, porque é da família, e se o agressor for da família, aí pode complicar. Se ela for minha amiga, ok, fica mais neutro. Se ela não perguntar do agressor, fica melhor ainda. Se for do trabalho, verifique questão de subordinação e subordinação, se é colega só lá, se não é colega para a vida. Então, já é um alerta também para não optar por essa pessoa. Tem também conhecidos da comunidade, né, da igreja, das aulas, da faculdade. Então, analise esse relacionamento mais estreito. Daí eu falei também do tópico da intimidade. Não intimidade sexual, mas intimidade relacional. Ou em outros momentos, se você já compartilhou algumas coisas com essa pessoa e como que ela reagiu a você. Então, você já vai saber previamente como que ela reage a essas situações, tá? E também se ela já te compartilhou coisas contigo, como você lidou com isso e como ela lidou com isso, como as duas lidaram com isso, tá? Daí eu falei também da questão agora do que dizer e como dizer, tá? Já falei, não precisa dar detalhes, seja objetiva, só fale que você precisa colocar para fora aquilo tudo. Aquilo tudo no sentido de fardo, sair do silêncio, quebrar o silêncio. E a questão, fator 5, é preparando a pessoa. Já anotou, beleza? Já pensou tudo que vai falar? Agora você vai preparar a pessoa. Preparar a pessoa é assim, ó. Não é no sentido de armar uma coisa gigante, tá? Preparar é assim, você vai encontrar com ela. E você vai avisá-la que nessa hora que você estiver com ela, você precisa falar uma coisa que é importante para você. E é muito importante que ela precise te ouvir. Você já pode até se adiantar. Eu preciso compartilhar uma coisa contigo, muito importante. E gostaria que você pudesse me ouvir. Ok? É esse o preparo. Preparo bem breve. Não precisa dar detalhes também, senão a pessoa já pode ficar desesperada, você também pode ficar muito ansiosa. Então é melhor ser breve. Pode mandar uma mensagem, pode fazer um telefonema, vocês já vão se encontrar mesmo por uma outra questão. Então você já se adianta.
vou aproveitar e preciso falar uma coisa para você muito importante para mim. Se ela quiser mais detalhes, você fala, não, eu te conto no dia, na hora, ok? Esse é preparar a pessoa, já cria um senso também de comprometimento para que você não fuja. Porque eu sei que você pode fugir, tá? A gente pensa em compartilhar, a gente faz rodeios, a gente procrastina, a gente leva meses para fazer isso. É a mesma coisa como ir para terapia. A gente leva anos antes de cair, né? Organizar tudo aqui, cair as fichinhas para ver que a gente precisa mesmo ir para terapia. É quase a mesma coisa, tá? Então, preparando, cria um senso de comprometimento com ela, tá? Próximo fator, penúltimo fator, é a localização. Localização é o local, tá? É o local onde você vai compartilhar. Assim, o local não é uma coisa tão assim, importante, você armar um esquema, mas que ele seja livre de ruídos, que seja no mínimo silencioso, que não esteja assim, não aconteça interrupções a toda hora, que possa quebrar aquele momento ali tão importante. Então, prepare o local. Então, se é na faculdade, ok, na faculdade, ok, puxa ela ali no banquinho separado e conversa com ela. Ou num outro ambiente onde só esteja vocês duas, uma sala mais vazia. Ter pessoas ao redor pode te fazer se sentir envergonhada, você pode achar que alguém está escutando, e com certeza você vai ficar bitolada e desconfiada. Até a pessoa mesmo talvez não fique confortável. Então pense nisso também, tá? Elencou as pessoas, possíveis pessoas, viu o teu processo ali de intimidade, viu a questão de o que falar, como falar, preparou mais ou menos aonde que você vai fazer isso, ligou para ela, marcou, falou que tem algo importante. Beleza. Até aí, ok? Certinho? O último passo, diga à pessoa o que você precisa. Isso aqui é muito importante porque é a questão do silêncio. Por que a gente quer sair do silêncio? Por que a gente quer liberar o fardo? Tem vários sentimentos envolvidos aqui, tá? Vários. Mas principalmente aquela ansiedade de ter uma história só contigo guardada durante tantos anos. É aquela sensação de você ser a única na face da Terra a ter passado por isso. É aquela dor que você sente quando você se lembra de alguma coisa e não tem ninguém para falar, não tem ninguém para compartilhar. Então esse tópico é importante porque essa pessoa vai ser uma pessoa de confiança para você, uma pessoa de apoio, onde você, quando passar mal, porventura no seu dia a dia, for tomada por gatilho e vier sensações desagradáveis, você sabe para quem ligar, para quem mandar mensagem. Essa questão é extremamente relevante aqui, ok? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Então, o mais importante que a gente precisa quando a gente compartilha é principalmente ter o apoio. Então, você já pode se adiantar nesse encontro, onde você vai falar, você já se adianta. Eu tenho uma coisa para te contar, mas eu queria muito que você pudesse me entender. É a única coisa que eu te peço. Eu preciso colocar isso para fora e eu preciso que alguém me escute e que não me julgue. Principalmente não me condene, não me responsabilize, porque isso é muito doloroso para mim e é por isso que eu escolhi você para falar. Porque você é uma pessoa importante para mim, importante na minha vida, teve em momentos bons e momentos ruins. É por isso que eu tô aqui hoje contigo para compartilhar, ok? Então, isso é o que você precisa
de apoio depois de você falar, tá? Então, antes, você com certeza vai estar super nervosa, super ansiosa, suando frio, taquicardia. Vai ficar com vontade de desistir, mas você já se comprometeu com ela. Então, vai fundo que vai dar super certo. Lembra dos detalhes, tá? Não precisa contar detalhes. Se contar detalhes, pode ser que a conversa vá para um outro rumo, a pessoa demonstre sentimentos aí difíceis de lidar e aí você vai sofrer junto com ela, ok? Então isso não vai ser muito benéfico para as duas pessoas. Beleza, esse seria o último tópico, tá? Esse processo de escuta, gente, é muito importante, tá? É como a terapia. A terapia, a maior parte é processo de escuta, né? Você vai lá, fala pro terapeuta, o terapeuta te escuta, te faz algumas perguntas que vão fazer você refletir, e aí você vai mantendo, vai aumentando, ampliando a sua consciência em relação àquilo. Quando a gente fala nossa história, também existe um processo de escuta, a gente chama de escuta empática, onde eu falo e a outra pessoa só demonstra seus sentimentos e também a sua preocupação, né? Aquele sentimento genuíno de que aquilo que você falou para ela foi importante, porque ela também vai se sentir importante de você ter compartilhado isso. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai criando uma consciência ampliada sobre as coisas e toda a consciência ampliada organiza a casa, organiza pensamento e organiza as emoções. E isso gera uma transformação. Bom, deixa eu ler o comentário aqui. Mas é importante para dar um alívio para a gente contar a nossa história para alguém além do terapeuta? Sim, com certeza. Quanto mais a gente fala, mais a gente libera os fardos. Então, com o terapeuta, você vai falar, não vai falar sempre, tá? Pelo menos comigo não é sempre. Comigo é em um único momento e durante a jornada a gente vai e volta várias vezes, mas ali já não tá mais doloroso. Porque tem um momento onde você expõe tudo. Depois você para de expor tudo, né, em detalhes para o terapeuta e você só vai puxar lá para poder analisar teu problema atual com base no trauma passado, no trauma sexual do passado. Então, a tua pergunta é importante compartilhar com as pessoas além do terapeuta? Sim, se você seguir esses critérios aqui que eu dei. Se você seguir esses critérios, você vai estar com certeza adquirindo mais emoções positivas que negativas. Pensem assim, a gente já está com emoções negativas tendo que guardar esse fardo sozinha. Quando a gente põe para fora, a gente busca emoções positivas. Mesmo que no momento que você esteja falando, você esteja ruim, esteja mal, com vergonha, talvez com raiva, triste, você chora, você fica mal, você fica vulnerável. Mas depois, gente, a sensação de alívio, emoções positivas, tá? Alívio, dever cumprido, uma pontinha de esperança de cura, porque você já falou, você já se sentiu bem. Então, quanto mais você fala, mais você se sentirá bem. Uma das vezes que falei, mandei uma mensagem para um grupo de amigas. Uma delas me procurou no privado e agradeceu a partilha porque ela também tinha sido abusada. Criamos assim esse link de apoio, foi ótimo. Que bom, que maravilha. Até o momento da gente compartilhar, a gente pensa que é a única na face da Terra. Quem aí já pensou? Acena pra mim. Dá um oizinho. Quem aí já pensou que era a única na face da Terra a ter um trauma sexual? A ter passado por abusos na infância? É muito comum, muito comum. E isso é do senso comum também. Isso, legal, viu? Legal e não legal, né? Isso é muito ruim. Isso faz parte do tabu. Isso faz parte do tabu do abuso sexual. De que nós somos as únicas a terem passado por isso. Porque ninguém fala. O mais importante
é que ninguém fala. Todo mundo fala assim em campanhas, né? Mais de abuso infantil, campanhas de prevenção, mas ninguém fala que isso é muito comum. É muito comum. Cada 10 crianças, 6 meninas sofrem, 4 meninos sofrem do nosso lado. Segundo maior violência no mundo. Então, da onde que isso não é comum? Isso é extremamente comum. O abuso sexual é complexo. Não é só uma passadinha de mão. Pode ser N coisas. Qualquer coisa que invada a intimidade da criança é abuso sexual. Qualquer invasão na intimidade gera um trauma. Então é por isso que ninguém fala. Puro preconceito, puro medo, pura falta de conhecimento. Um tabu muito grande desde tempos remotos. Não é só hoje, tá? Isso vem de tempos remotos. Então, é por isso que a gente se sente a única da face da Terra. Mas, quando você compartilha, acontece isso aí, como uma colega compartilhou, da outra pessoa fala assim, nossa, eu também passei por isso. Em toda a minha carreira, onde eu dava capacitações, compartilhava as questões do meu trabalho, no trabalho voluntário também, sempre tinha 3 ou 4 mulheres que também se manifestavam. Fora aquelas que também estavam ali no seu silêncio, por receio de se manifestar também, eu entendo. Então é muito bom a gente compartilhar por conta disso. Às vezes essa sua amiga que você elegeu aí para compartilhar com ela, ela também é uma vítima. E olha que importante vocês se unirem juntos por essa causa. E quanto mais a gente está unida, mais as coisas fluem melhor para nós todas. Assim a gente compartilha mais coisas e também mais processos de enfrentamento, né? Cada uma se ajuda, cria aquele senso de comunidade e é muito importante. Antes de falar as perguntas, tá? Eu falei, deixa eu fazer um resumão de novo do que a gente falou e eu vou passar para vocês algumas perguntas para ajudar nisso tudo antes de eleger a pessoa, tá? Então eu falei de a quem contar, relacionamento com a pessoa, a intimidade com essa pessoa, o que eu vou dizer, como eu vou dizer, preparar essa pessoa para o que eu vou contar, onde que eu vou contar e, por fim, o que eu vou dizer para essa pessoa, o que eu preciso dizer para essa pessoa. Então, eu falei esses 7 tópicos hoje. O último assunto que eu vou compartilhar aqui vai ser as perguntas aqui que vão te ajudar a fazer esse processo fluir melhor. Mas antes, para quem já me acompanha desde a primeira live, eu criei aqui uma espécie de senha para vocês baixarem o PDF do que eu falei aqui hoje lá no Telegram. Então esse é o momento da gente eleger a senha, escolher a senha para baixar o PDF. Quem que vai me dar a senha de hoje, uma palavra que tenha te marcado sobre tudo que eu falei hoje? Quem que vai me ajudar? Lembrando que o tema da live é tudo que você precisa saber antes de contar a sua história para alguém. Quebrando o silêncio, né? Vou esperar a senha de vocês, tá? Enquanto eu leio os comentários. Por favor, me ajudem nessa palavra que tenha feito sentido aqui hoje. Vou lendo os comentários. Nossa colega lá no início, né? Que falou que não tinha coragem de contar. Depois me escreve, você vai criar coragem a partir de hoje. Muito importante não guardar as emoções só para si, senão explodimos. Isso mesmo. A gente precisa pôr para fora, chorar.
É uma das receitas que eu dou para os meus pacientes, para as pessoas que sofrem do meu lado, é para que elas chorem. E vocês, eu sei que vocês não gostam de chorar, mas chorar é importante. Chorar organiza, chorar coloca para fora. Acho que foi essa semana que eu falei muito sobre isso, de organizar, colocar as coisas para fora. Até comentei que tem uma ex-cunhada minha que quando limpava a casa, ela colocava os móveis para fora, colocava no quintal antes de limpar a casa. É mais ou menos isso. Então ela colocava todos os móveis para fora, limpava a casa e organizava os móveis em cada lugar. Com as nossas emoções, essas dificuldades é a mesma coisa. Coloca para fora, escreve, chora, conta para alguém. Isso vai organizar e vai colocando as coisas de novo aqui na cabeça nos seus lugares certinhos. Porque até então, ó, fica tudo misturado, ruminativo, a ruminação das emoções, ruminação do pensamento, é como se fosse um bolado de coisa aqui na nossa cabeça, que custa a organizar se você ficar guardando isso, se você ficar empurrando com a barriga, se você ficar se distraindo. Vai se distrair com TV, vai se distrair com rede social, vai se distrair com outras coisas. Não, esse é o momento para olhar para isso e colocar para fora. Não se distrair, tá? Por isso que é importante colocar para fora. Vamos ver aqui. Que eu já li. Sobre os detalhes, né? Eu entendi que é para psicóloga, que eu não contei para ela, mas dificilmente eu entro em detalhes com ela, eu não consigo, por isso eu me assustei. Ah, entendi. Olha, depende da abordagem do profissional, tá? Na minha abordagem, na minha história pessoal, eu aprendi, a gente estuda que é importante a gente colocar para fora, né? Todos os detalhes com o terapeuta, mas eu aprendi por experiência própria que isso é importante, que quanto mais você coloca para fora, mais você organiza aqui dentro. Por que a questão dos detalhes? Porque é nos mínimos detalhes, porque é nos detalhes que se escondem os pequenos gatilhos que são acionados hoje na sua vida. Eu ainda vou gravar uma live de gatilho porque é muito importante. Os gatilhos, eles é o que causam nossas reações hoje. Então, não precisa ser só uma lembrança, uma memória. Gatilho é qualquer coisa, tá? Então, são os pequenos detalhes que a gente encontra os gatilhos. Quando a gente encontra o gatilho, a gente para e fala, nossa, é por isso que quando eu vejo isso, eu sinto, ou cheiro, né, ou toco, vem aquilo e eu sinto aquelas reações ruins que eu senti antigamente. Isso me quebra. Entenderam? Então, tem um sentido, tá? Isso é o meu modo de trabalho. Tem terapeutas que não fazem isso, ou por desconhecimento, ou porque tem uma outra abordagem, tá? Não é uma regra. Mas eu tô falando aqui que é importante. Falar detalhes tem um sentido. Falar detalhes é muito ruim. É sim. É ruim, eu sei que é ruim, mas é só uma única vez em contexto terapêutico. A live de hoje está falando de compartilhar com alguém aí do seu convívio íntimo pessoal, não com o seu terapeuta, tá? Então é diferente, depende da abordagem do terapeuta. Comigo tem um momento que fala detalhes sim, mas não é aquele momento cheio de transtorno, não. Primeiro a gente se fortalece. Primeiro a gente fortalece você, depois a gente te quebra em pedacinho, depois a gente te cola de novo, mais ou menos assim. Mas não é tão difícil não, tá? Pelo menos comigo. Algumas pessoas que não passaram não têm a dimensão de como sofremos com o abuso. Sim, e isso pode até prejudicar na hora de você compartilhar com ela, porque ela pode ter preconceito sobre isso, né? Ela pode acreditar que, nossa, ou porque ela não passou por isso, então ela pode acreditar que isso é estranho, isso não existe. Por isso que um dos fatores aqui faz você questionar se você já compartilhou algo com ela antes e como que ela reagiu a isso.
Se ela já reagiu com preconceito, risca essa pessoa da sua lista, tá bom? É importante para dar um alívio para a gente contar a nossa história para alguém além do terapeuta. Ah, eu já li isso aqui, sim, é importante, que são coisas diferentes. Ok. Não cheguei a pensar que era a única, mas me assustei com a quantidade de mulheres ao meu redor que foram abusadas. E quando procurei uma psico pela primeira vez, ela também partilhou que tinha sido abusada. É muito comum, meninas, é muito comum mesmo. Não duvido que suas mães, irmãs, tias não tenham passado por isso também, tá? Em menor ou maior grau, todas nós já passamos. Algumas de nós lembramos, outras não lembram, porque talvez não foi relevante, talvez não sabe que aquilo foi ruim, mas todas nós passamos por algo parecido de invasão de intimidade, que é um abuso. É verdade, só lembram em tempo de campanha, esquecem que a todo tempo as pessoas estão vulneráveis a isso. Exatamente, tempo de campanha, né? Uma vez por ano, lá no mês de maio, se faz uma campanha de prevenção ao abuso. E esquece de falar dos mitos tão importantes, dos mitos que um deles é achar que não acontece tanto assim no nosso lado, que é raro. São um dos mitos, maiores mitos. Depois que eu divulguei o meu como grito de liberdade, eu demorei 2 anos para publicar. Muitas mulheres também partilharam suas histórias e uma grande parte buscou terapia. Para mim foi libertador. Viu? Olha que comentário incrível. É aquilo que eu falei: alívio, libertação, esperança. Vamos lá, chegaram as palavrinhas, as palavras, as senhas do PDF. Confiança, partilha que é alívio. Gostei. Confiança, apoio. Acho que tá linda essas palavras. Eu vou escolher, tá? Querem votar ou eu escolho? Eu gostei do compartilha que alivia. Vamos ficar com essa? Amei, tá? Compartilha que alivia. Tudo minúsculo. Beleza? Senha do PDF para desbloquear amanhã o materialzinho do que eu falei hoje. Compartilha que alivia. Vou anotar aqui. Não esqueça. Compartilha que alivia. Beleza? Obrigada, viu? Por vocês terem escrito aqui, colocado a palavrinha que fez sentido. É um alívio contar, e quando se faz com o terapeuta é legal, porque auxilia como lidar com as emoções. Isso mesmo. O processo de terapia é puramente gerenciamento de emoção, tá? Claro que tem um processo antes disso, mas a ideia é a gente gerenciar as emoções para que isso não nos afete nos dias de hoje. Nunca contei detalhes, é obrigatório? Não, não é obrigatório não, tá? Depende do terapeuta. Assim, para mim, eu não vou falar que é obrigatório porque eu não vou forçar isso. Primeiro, como eu falei, eu sigo um processo, eu tenho um método, eu tenho um passo a passo. Primeiro a gente se fortalece. Depois você vai se sentir mais seguro e confiante para compartilhar detalhe, porque você já vai estar num nível que você consegue gerenciar as emoções. E esses detalhes não vão te afetar, tá? Então, no sentido de obrigação, não é. Eu nunca obrigaria alguém a contar se não tiver no seu momento certo. Mas aqui os detalhes para as pessoas do seu convívio, aqui como o tema da live, não conta detalhes, tá? Se segura nos detalhes, leva o detalhe para terapia. Gatilhos são terríveis, sim mesmo, são terríveis, muito terríveis, porque são os que causam nossas reações, nossos sintomas hoje em dia, né, na vida adulta. Então, identificar gatilho é
primordial. Identificou o gatilho, já começou a organizar, já criou uma certa consciência ali e já consegue lidar melhor com isso, gerenciando ali aquelas reações que surgem depois. Excelente ter uma live sobre eles. Vou preparar sim, já tenho muitos temas, tá? Vai surgir um dia, ainda vou falar. É verdade, até descobrir esses gatilhos sofri demais. Para você eu me sinto à vontade para contar os detalhes. Obrigada, eu sei disso. Obrigada, Lu. Bom, agora eu vou falar vou finalizar com as perguntinhas, se vocês quiserem anotar, ou vai ter no PDF de amanhã, então não precisa. Mas, enquanto eu falo, se vocês quiserem já deixar as perguntas aqui, já li os comentários, mas tinha poucas perguntas, se quiserem colocar mais perguntas, tá? Vamos lá. Separei aqui 6 perguntinhas, tá? 6 perguntinhas para nortear essa conversa com essa pessoa aí de confiança. A primeira seria: qual é o seu relacionamento com essa pessoa? Tem a ver com os 7 tópicos, tá? Que eu abordei aqui. Mas daí aqui fica mais resumidão. Qual é o seu relacionamento com essa pessoa? É próximo, estreito, íntimo ou não? Essa é uma colega de trabalho. Lembra que eu falei, se for uma colega de trabalho, subordinada ou não, evita, tá? Evita porque às vezes a gente não leva colega de trabalho para a vida. Às vezes leva, às vezes não leva. Então, analise esses critérios. Porque você pode estar exposta no seu trabalho com relação a ter compartilhado com essa pessoa em comum, tá? 2, pergunta 2. O que você espera de emoções positivas ao compartilhar a sua história? Eu falei aqui da confiança, né? Falei aqui da liberdade, alguém escreveu aqui liberdade, eu falei da esperança, do fiozinho de esperança, eu falei de libertar fardo, aliviar dor. Então pense em qual o seu objetivo. Eu já falei aqui os meus objetivos, os objetivos científicos de compartilhar, mas talvez você tenha os seus ali. Às vezes assim, ó, quer falar para um familiar que talvez precise saber que o agressor foi o outro familiar. Não que você queira falar que foi o agressor, mas você quer falar para aquele familiar porque talvez você pense que ela talvez tenha sido abusada, entendeu? Ou confundir. Pense, porque às vezes 90% dos casos o abuso é dentro da família, certo? Intrafamiliar. Às vezes você cresceu com primos da sua idade. E você às vezes fica até desconfiado. Será que fulano também sofreu? Será que só eu? Então, será que não fica interessante compartilhar com alguma prima assim? Claro, você vai olhar os critérios antes disso, tá? Mas tenha em mente quais as emoções positivas que você quer agregar a partir disso. Terceira, como você se sente em relação a essa pessoa? Sente confiança? Sente atenção? Sente empatia? Já compartilhou algo no passado e foi bom? Foi libertador? Ela te acolheu? Ótimo. Então, cheque aí, né? Para mais essa questão, se você já tiver com essa pessoa em mente aí. Como essa pessoa reagiu quando você compartilhou algo no passado? Já para ajudar na questão 3. Questão 5. Quais emoções podem surgir quando você falar? Isso aí é interessante também, porque talvez surja vergonha, culpa, medo. Pode surgir, tá? Mas não se assuste. Isso é natural. Foi isso que te manteve presa no silêncio durante tantos anos. Quais emoções podem surgir depois? Isso para te ajudar também na questão número 2, porque com certeza você já sabe que vai se sentir aliviada, que vai saber que tirou um peso das suas costas, saiu do silêncio, quebrou essas correntes aí que te seguraram por tantos anos. Ok? Então essas foram as 6 perguntinhas. Deixaram aqui comentário, perguntas para mim? Vou ler, tá? Melhor live do mundo.
Obrigada. Essas lives são um presente, obrigada. Obrigada a vocês. Vocês também são um presente para mim. É uma benção, Jenny, live top. Obrigada. Lindas. Bom, meninas, não tem perguntinhas? Então vamos encerrar o dia de hoje. O que vocês acharam? Depois manda um direct para mim, me responde, comenta lá no vídeo da live. Qual foi a maior sacada? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Foi bem resumidona, porque o tema é muito, 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 muito complexo. E eu sempre vou trazer aqui com exclusividade cada tema para destrinchar ele total, tá? Uma pergunta aqui, vamos ver. Meu tio me abusou e agora tem uma prima que deixa a filha de 4 anos dentro da casa dele brincando. Não sei o que fazer. Eu não contei a minha história para ninguém na minha família, então não sei como agir. Que coisa mais assim desagradável. Eu imagino que você deve estar muito preocupada. E para quem abusou uma vez, é sempre importante a gente pensar que ele pode abusar de novo, sim, essa criança precisa ser protegida, tá? O que eu faria no seu lugar? Eu abriria para essa prima a minha história. E claro, teria que falar dele, né? Pediria para ela sigilo, talvez se você quisesse, porque eu sei que você tá no silêncio porque não quer bagunçar, né, tudo. Mas é importante proteger essa criança, tá? Então pense com carinho se você não compartilha com essa prima. Claro, talvez ela tenha preconceito, talvez até ela saiba e não ligue, mas pelo menos você fez a sua parte. E se você verificar algo estranho, faça uma denúncia anônima, tá bom? Delicada essa situação mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Normal sonhar sendo abusada? Essa aqui foi a pergunta deixada na caixinha hoje, tá? Se é normal sonhar sendo abusada? Veja bem, para uma sobrevivente pode ser normal sim, mas dependendo do momento de vida que ela esteja. Sempre que a gente não tá no momento legal, essas coisas surgem, tá? Sonhar é uma maneira de organizar algo que tá difícil para você. Então, sonhar que tá sendo abusado, que tá sendo difícil para você. Esse passado aí te assombrando. Então, se você não tá no momento legal na sua rotina, no seu dia a dia, no seu momento, é natural sonhar mais, é natural ter as reações mais afloradas, ter as sensações, os sintomas mais evidentes. Por isso que a gente sonha. E esse sonho é porque é a memória mais traumática que a tua mente tem para te mandar, para tentar te proteger, para tentar te salvar aí desse momento que você está passando, porque ela não sabe, tá? O que é real, o que não é. Ela só joga esse tipo de conteúdo para você se proteger, para você fugir ou lutar, tá bom? Resumidamente falando, tá? Mas nossa mente é complexa, nossa mente é incrível. Ela faz coisas que você não tem ideia. Ainda vou trazer aqui essa complexidade muito importante. Quando contei para minha filha, foi libertador porque ela compreendeu algumas situações na minha vida, como a depressão e a síndrome do pânico. Isso mesmo. Legal você ter falado sobre isso, porque eu lembrei que quando vocês forem compartilhar, podem falar também quais sintomas vocês sentem hoje, né? O que tá te deixando mais preocupada, o que está sendo mais difícil para você lidar hoje, que é o reflexo do trauma que você passou. Então aqui a depressão e a síndrome do pânico, com certeza foram as consequências que você adquiriu. E às vezes contar para as pessoas do nosso convívio íntimo cria mais essa aproximação, cria mais entendimento, cria mais comprometimento, cria tantas coisas boas que são aquelas emoções positivas, tá? Até a convivência melhora, esse é o objetivo, né?
é você conviver melhor também com a sua dor e conviver melhor com a pessoa. Tem muitos sonhos desse tipo. Talvez você não esteja num bom momento, né? Esteja mais vulnerável. Quando a gente está vulnerável, seja por qualquer coisa que está acontecendo hoje, que não precisa ter nada a ver necessariamente com o trauma, tá? Mas qualquer coisa que tenha acontecido hoje, pode ser perder o emprego, pode ser até a maternidade, pode ser um desafio no trabalho, na faculdade. Então, isso já deixa a gente vulnerável, já desperta reações fisiológicas, sintomas e também pode aumentar as consequências, a intensidade das consequências, tá? E os sonhos também são esses sintomas. Então, a gente sonha mais com aquilo que é doloroso. Esperei meus filhos fazerem 18 anos para contar a eles. Que bom. Que bom que você compartilhou com eles. Deve ter sido muito bom, né? Mais uma pergunta aqui. Meu abusador me trata muito bem. Eu não sei se ele esqueceu do que fez ou acha que eu esqueci. Olha, as duas coisas, né? Se bem que eu fico pensando, a pessoa que faz isso, ela nunca vai esquecer. Vamos combinar, né? Ele não perdeu a memória. E todo agressor que faz, ele não faz em tenra idade. Ele já tinha uma idade avançada, sabia o que estava fazendo. A minha hipótese é que ele acha que você esqueceu, porque os adultos pensam que as crianças não lembram das coisas. Isso é fato. Se vocês perguntarem para alguns adultos, você acha que a criança lembra das coisas? Tem muita coisa que eu não lembro, muita coisa que a gente não lembra mesmo. Mas ele pode achar que você não lembra, ou é cara de pau mesmo. Ou tem as crenças dele, né? As crenças de que ele não fez nada de errado. Sabe? Assim como a gente tem crenças, todo mundo tem crenças, e o agressor também usa de crenças para agredir, tá bom? É isso. Vamos ver aqui, não temos mais perguntinhas. Alguém escreveu lá que não tinha dúvidas que ia descobrir hoje. Você já colocou algumas coisas aqui, legal, já respondi, obrigada. Então tá bom, vamos encerrar, são 9h20, uma hora aqui de live. Obrigada, meninas, de novo por estar aqui comigo. Adoro vocês, tá? Vocês moram no meu coração. E quinta-feira a gente se vê de novo. Tá bom? Boa noite. Boa noite até quinta. E amanhã espero vocês lá no Telegram para poder baixar o nosso conteúdo de hoje. Obrigada por hoje e até. Tchau, tchau.